Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Muitas pessoas no domingo de manhã sofrem do que eu chamo de dominguite. Você sabe o que é dominguite? Ela ataca suas vítimas todos os domingos por um breve período antes do café da manhã e causa uma sensação de fraqueza e preguiça. Por vezes, as vítimas sentem dor de cabeça que piora quando vai se aproximando da hora do culto. Mas essa doença é de curta duração e geralmente vai embora ao meio-dia, fazendo com que a vítima possa almoçar muito bem e assistir ao jogo de futebol à tarde. Porém, na maioria das vezes, os sintomas reaparecem por volta das 18h30 e depois desaparecem novamente no domingo seguinte. Oração do dia. Que eu sempre tenha a alegria que Davi teve a cada domingo ao me preparar para adorar em tua casa, Pai Celestial. E assim nós começamos o devocional de hoje, 9 de junho, seguindo aqui o nosso dia com Billy Graham. Meus irmãos, ontem, numa reunião que tivemos aqui na minha casa, eu e alguns irmãos estamos fazendo alguns estudos e eu comentei que um dos sentimentos que eu costumo ter aos domingos quando estou no culto é a gratidão porque Deus nos recebe em sua casa. As portas da casa de Deus estão sempre abertas para nós. Nós temos esse privilégio. Isso é uma grande honra para nós. Um grande presente. O nosso país tem inúmeros problemas. Nós temos muitos problemas. Problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos. Mas uma coisa que nós não podemos alegar é que nós temos perseguição religiosa ainda instituída. Estão nascendo alguns projetos de lei, tem algumas vertentes que estão começando, algumas vertentes políticas e sociais que estão começando a criar algumas dificuldades para o cristianismo, mas no dia a dia, em termos práticos, ninguém me impede de entrar numa igreja e cultuar a Deus. Ninguém me impede de sentar ali e ouvir da palavra de Deus, ninguém me impede de sentar ali e derramar sobre o altar toda a minha angústia, todos os meus problemas, todas as minhas situações, relevantes ou não. Ninguém me impede de fazer isso. Só que muitas vezes eu me impedia. Eu mesmo deixei de ir à casa do Senhor por falta de vontade, por preguiça, por sei lá o quê. E mas graças a Deus isso já faz um bom tempo que isso não acontece mais. Eu sinto muita alegria de poder ir à casa do Senhor. Eu sinto alegria. Para mim é um. O livro falou de domingo de manhã, porque geralmente é o período nos Estados Unidos em que o pessoal mais vai. No Brasil, geralmente é domingo à noite. E me dá muita alegria. Quando chega o horário do culto, a minha família, não só eu, né? A minha família toda vai se arrumar e se organizar e a gente faz questão de chegar. Até a Adriana, minha esposa, ela não gosta de chegar atrasada porque ela gosta muito do momento de louvor, que é geralmente quase todo culto é o início do culto, né? Momento de louvor. Então, nós temos essa alegria e é uma bênção, é uma dádiva. Existem notícias no mundo todo de países em que o cristianismo não é tolerado. Muitos de nós cristãos somos perseguidos em países do Oriente Médio, muitas vezes na países da África subsaariana e vários lugares, por exemplo, da Nigéria. Nigéria tem diversos casos de perseguição a religiosos. Países, geralmente países de origem muçulmana, têm também uma bastante intolerância contra os cristãos. E o cristianismo hoje é o nicho religioso mais perseguido do mundo. Então, eu sinto muita alegria quando eu vou à casa do Senhor. Os meus pais, eles nos levavam para a igreja, para as missas, né? Minha família é de maioria católica. Toda a nossa infância, meus pais nos levavam para a igreja. E eu lembrava que eu também não gostava muito, não. Eu lembro muito de dormir no ombro do meu pai. Não, eu dormi bastante. Era muito comum eu encostar no ombro do meu pai e dormir. Mas é normal para as crianças. As crianças têm essa dificuldade de prestar atenção. E né, naquela época não era comum ter
salinhas para crianças, cultos exclusivos para crianças. As crianças não sabem também distinguir, não têm o juízo. Mas eu sou muito grato porque meus pais me ensinaram a ir à igreja aos domingos. Já chegando na adolescência, por nem lembro bem quais motivos, os meus pais diminuíram muito a frequência na igreja. Mas eu me lembro que já na adolescência, eu e minhas irmãs passamos a ir nós mesmos, só sem os nossos pais nos levarem. Então nós continuamos. Os meus pais nos ensinaram na infância e nós continuamos na adolescência e depois na fase adulta também eu tive um grande período de não frequentar a igreja. E para mim, hoje, o domingo ele fica triste quando não tem culto, quando eu não vou a um culto. E isso aí sim, o meu domingo fica estranho. Ainda que o culto geralmente é no final da noite, é à noite de domingo, quando eu sei que eu vou ao culto, meu dia ele é organizado e eu sabendo que eu vou ao culto no final do dia. Costumam ser dias bons. Quando eu não vou ao culto, por algum motivo, já o meu domingo costuma não ser muito bom. Mas o que eu quero falar aqui, principalmente, nós somos abençoados porque nós podemos cultuar a Deus. Deus nos recebe na casa dele, nós podemos nos achegar a ele. Isso é uma dádiva. Deveríamos deixar alegres. E muita gente não gosta, muita gente vai forçado, vai arrastado. E, meus irmãos, passem a ver isso como uma bênção, como uma dádiva. Poder ir ao culto no domingo ou à missa, se você for católico, estando lá na igreja, se coloca numa posição de gratidão. A posição de gratidão é a casa de Deus. Nossa, não tem honra maior do que poder frequentar a casa de Deus. Gente, é a casa de Deus. O nosso Deus está onde dois ou mais estão reunidos em nome dele. Então, nos reunir na casa dele é uma dádiva, é uma bênção. Vamos sentir gratidão por isso. Vamos aprender a corresponder tudo que Deus faz por nós. Geralmente é só um dia na semana. Eu tenho a bênção de ir mais vezes na semana, porque nós temos também a escola bíblica. A igreja que eu frequento, a Batista Filadélfia de Porto Velho, a nossa escola bíblica ela é aos sábados à noite. Então, nós vamos sábado à noite, vamos no domingo. Existe culto também no meio da semana, às quartas-feiras. E de vez em quando tem outros eventos. E nós gostamos bastante de participar. Nossa, estudar na escola bíblica é maravilhoso. Como é bom. Agora, nesse semestre, nós participamos da turma do Pastor Messias. O Pastor Messias nos ensina os fundamentos da nossa fé. Então, são oportunidades maravilhosas de, além de estarmos na casa do Senhor, nós estudarmos a palavra dele. Nós formalmente vamos lá e lá nos é pregada a palavra dele. Nós estudamos a Bíblia, nós estudamos o fundamento da fé, e a nossa fé é fundada na palavra. É uma bênção, isso é uma maravilha, é uma dádiva que deve nos dar alegria. Então, se você ainda não sente a alegria de frequentar um culto, de frequentar uma missa, tente rever isso. Pense pela perspectiva de que você está tendo a honra de frequentar a casa de Deus. A casa do nosso Deus não é a casa do governador, do presidente, é a casa de Deus. Ele está acima de tudo, acima de todos. Deveríamos demais nos alegrar, porque é uma honra imensurável poder frequentar a casa de Deus, poder nos tornar íntimos de Deus, nos tornar íntimos da frequência da casa dele. Isso é uma bênção maravilhosa. Vamos aproveitar, meus irmãos, que ainda não estamos em tempo de perseguição total, porque haverá o dia em que, infelizmente, ou felizmente, né, nós seremos todos perseguidos por sermos cristãos e que no fim dos tempos todos nós seremos perseguidos. Então, sim, haverá o tempo em que nós não vamos poder frequentar a casa de Deus sem perseguição. Enquanto esse dia não chega para nós aqui no Brasil, já está chegando em outros países, mas enquanto esse dia ainda não chega,
Vamos sim, vamos nos alegrar, vamos participar, vamos buscar a Deus, vamos à casa do Senhor louvar a Ele. E quando a perseguição chegar, aí nós vamos para a casa dele na perseguição mesmo. Bora debaixo de pedrada, debaixo de paulada, mas vamos buscar a Deus. Vamos buscar o nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador. A quem nós devemos dedicar a nossa vida, a quem nós devemos dedicar as premissas do nosso dia, a quem nós devemos orar sem cessar durante todo o dia. Então, se nós devemos entregar a premissa logo ao amanhecer e orar sem cessar durante todo o dia, vamos pelo menos uma vez por semana, pelo menos no domingo, cultuar a Deus na casa dele. Vamos à casa do Senhor com alegria. Meus irmãos, tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tenham muita alegria.